Evan Byers tinha uma vida perfeita, mas um incidente aparentemente bobo mudou tudo. Uma lesão, um médico e uma promessa de cura milagrosa. Ele confiou, ele bebeu e aos poucos algo dentro dele começou a desmoronar. Era para ser a cura, mas acabou virando um pesadelo silencioso que ele só percebeu quando já era tarde demais. Mas a história desse atleta mudou a medicina para sempre e quase ninguém te contou o porquê até hoje. Se prepara, porque eu vou te contar os detalhes dessa história horripilante da vida real, que é mais assustadora do que qualquer filme de terror. Pouca gente conhece a fundo a história do atleta Eben Byers e até certo ponto a vida dele parecia perfeita, mas o destino costuma brincar com aqueles que parecem invencíveis. Tudo começou com uma promessa que parecia boa demais para ser verdade, um simples elixir que prometia curar praticamente tudo. O que poderia dar errado? Um líquido em uma garrafinha, uma fórmula patenteada? Ninguém imaginava que aquilo seria mortal. Mas por quê? Como um simples remédio conseguiu destruir não só o corpo de um atleta, mas também tirar toda a humanidade dele. Que substância era essa? E por que essa história virou um alerta que ecoa até hoje? Se você tiver coragem, fica aqui comigo porque eu vou te contar todos os detalhes dessa história assombrosa e completamente real. Seja bem-vindo a uma tragédia que mudou a medicina para sempre. E antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa. Ebenezer McBurney Byers, ou simplesmente Eben Byers, nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, no ano de 1880. Ele era filho do dono de uma das maiores indústrias siderúrgicas do país, e o pai dele também era colecionador de arte e presidente de banco. Ou seja, ele praticamente nasceu com a vida feita. Desde sempre teve acesso a tudo que qualquer pessoa sonharia. Uma educação excelente nas melhores escolas, roupas caras, alimentação de qualidade, viagens, esportes e uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. Comprou casas, viajou o mundo, mas Eben não era só mais um herdeiro rico. Ele também se destacou como atleta. No começo dos anos 1900, ele virou uma das grandes promessas do golfe nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, assumiu os negócios da família, se tornando presidente de uma das maiores produtoras de ferro forjado do país. Aos 47 anos, ele já tinha vivido uma vida completa, com dinheiro, sucesso e prestígio. E ninguém poderia imaginar que uma simples viagem de trem iria definir o destino dele para sempre. E seria um destino terrível. Era uma tarde fria de outono e ele estava fora da cidade resolvendo alguns compromissos. Na volta, ele comprou a passagem mais cara do trem para Pittsburgh. Era novembro de 1927 e ele voltava para casa com um plano simples para o fim de semana assistir ao jogo entre Yale e Harvard. Como a viagem era longa, ele pagou pelo maior conforto possível, uma cama no vagão de primeira classe. As camas funcionavam como beliches e ele ficou na parte de cima, se acomodou, relaxou e acabou dormindo. Mas quando tudo parece perfeito demais, algo sempre acontece. No meio da viagem, o trem freou bruscamente e ele caiu. Parecia algo insignificante, apenas um tombo. Ele sentiu uma dor no ombro, mas nada que parecesse grave. Se levantou sozinho, voltou para a cama e continuou a viagem normalmente. Mas o que ele não sabia é que aquele pequeno acidente marcava o começo do fim. Nos dias seguintes, a dor no ombro continuava, e como ele era atleta, aquilo começou a preocupar. Então decidiu procurar um médico, e foi aí que tudo realmente começou. O médico receitou uma medicação nova, aparentemente inofensiva. Na verdade, uma promessa irresistível, o Raditor. O Raditor era um elixir patenteado pelo Dr. William Bailey, um pequeno frasco com líquido à base de água, mas que prometia algo revolucionário. Segundo o criador, era uma das maiores inovações da medicina da época, prometendo vitalidade, energia e até cura para diversos problemas, como dores, cansaço e impotência. Era um dos medicamentos mais caros da época, mas isso não era problema para Eben. E ainda havia um detalhe: o inventor pagava comissão para médicos que receitassem o produto, o que fez dele milionário. O Raditor não era apenas um remédio, era um negócio extremamente lucrativo. Eben começou a tomar conforme recomendado, uma pequena dose por dia, e os efeitos vieram rápido. A dor desapareceu, a energia aumentou e ele se sentia melhor do que nunca. Parecia um milagre, mas então ele começou a exagerar. Passou a consumir cada vez mais, chegando a beber vários frascos em um único dia.
Ao longo de 3 anos, foram dezenas de doses, até que o efeito simplesmente parou. A vitalidade desapareceu, ele começou a se sentir fraco e o remédio já não fazia mais efeito. Então vieram os sintomas: perda de peso, dores intensas e, algo ainda mais assustador, os dentes começaram a cair. Depois disso, a mandíbula começou a se desfazer. Ele estava sofrendo necrose óssea, ou seja, o osso estava literalmente morrendo. Sem sangue e sem nutrientes, o tecido começava a colapsar. No caso dele, isso aconteceu por causa do acúmulo da substância do Raditor nos ossos, que foi destruindo tudo aos poucos. E mesmo depois de parar, o corpo continuou se deteriorando. A mandíbula começou a desaparecer e os tecidos da boca caíam aos pedaços. Ele ficou completamente desfigurado. Aquele homem rico e saudável já não parecia mais humano. E o mais assustador de tudo é que o remédio continha rádio, um elemento altamente radioativo. Na época, isso era visto como algo moderno e até benéfico, mas dentro do corpo humano é extremamente destrutivo. O rádio se acumulou nos ossos dele e começou a destruí-los, causando câncer e danos irreversíveis. O corpo dele estava sendo consumido de dentro para fora. Aquele pequeno acidente no trem desencadeou toda essa sequência de eventos. As autoridades começaram a investigar e Eben Byers foi chamado para depor, mas estava tão debilitado que um advogado precisou ir até sua casa. Quando chegou lá, encontrou um homem irreconhecível, magro, fraco e sem grande parte da mandíbula. Restavam apenas 2 dentes. O corpo estava se desfazendo e havia até buracos no crânio. Segundo os médicos, até a respiração dele era radioativa. Ele morreu em 31 de março de 1932, aos 51 anos. A causa foi envenenamento por rádio, mas hoje se sabe que foram vários cânceres ao mesmo tempo destruindo o corpo dele por dentro. Ele foi enterrado em um caixão de chumbo por causa da radiação. Décadas depois, quando o corpo foi exumado, ainda emitia radiação. E continuará assim por mais de 1000 anos. Mas o mais perturbador não é só a forma como ele morreu, e sim o que essa história revela sobre aquela época. Durante anos, substâncias radioativas eram tratadas como milagres da ciência. Produtos como o Raditor eram vendidos como solução para quase tudo, desde cansaço até doenças graves. E milhares de pessoas confiaram nisso sem fazer ideia do risco real. A diferença é que o caso de Eben Byers foi extremo demais para ser escondido. O corpo dele se tornou uma prova impossível de ignorar, uma evidência brutal de que algo estava completamente errado. Foi a partir daí que autoridades começaram a agir, investigações foram abertas e, aos poucos, novas regras surgiram. A empresa foi fechada e a forma como medicamentos eram aprovados mudou para sempre. A medicina passou a exigir testes, estudos e segurança antes de qualquer substância chegar até as pessoas. Ou seja, de certa forma, a morte dele não foi em vão. Ela acabou salvando milhões de vidas, mas ainda assim, existe uma parte dessa história que é impossível ignorar. Tudo começou com algo simples, um acidente bobo, uma queda dentro de um trem. Um momento que parecia insignificante, mas que desencadeou uma sequência de eventos que levaria a um dos casos mais chocantes da história da medicina. E isso levanta uma pergunta inquietante. Se aquela queda nunca tivesse acontecido, será que o destino dele teria sido diferente? Ou será que mais cedo ou mais tarde ele acabaria confiando na mesma promessa de cura? Porque no fim das contas, o verdadeiro perigo não estava na queda, estava na ilusão. Na ideia de que existia uma solução fácil, rápida e milagrosa. E essa história continua sendo um alerta até hoje. Quantas coisas ainda são vendidas como cura? Quantas promessas parecem boas demais para ser verdade? E quantas pessoas ainda acreditam sem questionar? Às vezes, o que parece seguro é exatamente o que mais destrói. E foi exatamente isso que aconteceu com Eben Byers. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual história você quer ver no próximo vídeo. Porque a verdade é que muitas vezes a realidade consegue ser muito mais assustadora do que qualquer ficção.